Graça e paz, irmãos. Boa noite para você que está nos assistindo aí da sua casa ou do seu trabalho. Quero te convidar neste momento para a gente dar início ao nosso culto. E eu queria pedir para que você pudesse, assim como você faz na igreja, encontrar o seu canto, o seu espaço aí na sua casa, fechasse os seus olhos e orasse junto comigo neste momento para a gente abrir este culto. A gente está vivendo esse momento difícil de distanciamento, mas eu tenho plena convicção de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo nesse tempo difícil, a gente continua junto, a igreja continua funcionando, trabalhando, e a gente faz isso porque a gente glorifica o nome do Senhor quando a gente se dispõe a fazer todas essas coisas e servir ao reino dele. Então eu quero te convidar neste momento a orar, para a gente abrir este culto e que Deus possa te abençoar grandemente aí na sua casa, amém? Pai, nós te agradecemos por este culto, Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor. Queremos te agradecer, Senhor, porque a salvação tem encontrado os nossos corações todos os dias, a esperança tem encontrado os nossos corações todos os dias. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem sido um Deus bom, um Pai presente, tem cuidado de nós, e tudo que nós temos, tudo que nós somos, Senhor, é graças às tuas mãos, Pai. Nós queremos abrir este culto, Senhor, hoje, Pai, nas nossas casas, Senhor, hoje cada um no seu espaço, mas com o nosso coração junto, unido, Senhor, porque a nossa fé, Senhor, não pode ser abalada, o poder da tua igreja não pode ser abalado, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, e abrimos este culto, louvando, glorificando e honrando ao seu nome, Pai. Amém. Vamos adorar ao Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer
engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos Jesus, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos nessa noite. Eu queria te convidar a cantar essa próxima canção, bem conhecida de todos nós, mas lembrar do quanto que Jesus tem feito por nós, do quanto que Ele tem sido bom conosco, e do quanto que ter essas experiências, viver esses momentos com Jesus, essas experiências profundas com Cristo no Evangelho, o quanto essas experiências nos fortalecem, o quanto essas experiências nos tornam resilientes, e essa convivência com Cristo faz isso conosco. A nossa conversão diária faz isso conosco. Quem experimenta estar um momento com Jesus não consegue ficar em mais nenhum outro lugar. Quando você experimenta a presença do Espírito Santo, você não consegue mais viver com ela. A nossa única opção sempre é mais fundo, é mais perto dele, é mais perto da onde a glória dele está, é mais perto da onde a presença dele está. Então eu queria te convidar a cantar essa canção, entendendo essa realidade na minha e na sua vida, e que você pudesse mais uma vez se permitir ir um pouco mais profundo com o Senhor, ir um pouco mais profundo na presença dEle, para que Ele possa transformar a sua mente e o seu coração. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que a tua presença aumente. Espírito Santo conosco. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que a tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos
em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Eu quero te convidar nessa noite a aproveitar este momento de adoração, para que você pudesse apresentar diante de Deus a sua oração de gratidão, apresentasse diante dele os motivos que você tem para agradecer ao Pai, os motivos que você tem para agradecer a Jesus. Talvez durante essa semana tão difícil, o Senhor te trouxe até aqui, te livrou, te salvou, te deu alguma porta, alguma saída. Nós com certeza temos algum motivo para agradecer ao Senhor. O simples fato dele falar conosco, dele nos dizer sim ou não, dele ter uma direção para a gente, já é um motivo da gente agradecer a Ele, porque Ele tem sido um Deus presente. E na sequência eu queria que você apresentasse os seus pedidos de oração diante do Senhor. Se tiver alguém enfermo na sua casa, que você possa orar por essa pessoa. Se tiver alguém precisando de uma oração no lugar onde você está, estenda a sua mão para essa pessoa, ore, abençoe a vida dela, declare a cura sobre a vida dela. Esse é o momento que nós temos para agradecer ao Senhor, para falar com Ele, e mais do que isso, para agradecer a Ele. Então eu quero te convidar mais uma vez a orar e apresentar diante do Senhor a sua vida. Pai, nós estamos mais uma vez nessa noite, Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, pelas direções que o Senhor tem nos dado. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque a tua bondade, a tua misericórdia são infinitas, Senhor, o teu amor é eterno nas nossas vidas. Eu quero te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em mim, por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja, Senhor, na sua igreja. Nós queremos te agradecer, Pai, pela transformação que o teu Espírito tem feito no nosso coração, na nossa mente, Senhor, no nosso futuro, nos planos que nós temos, Pai. Nós queremos te agradecer porque o Senhor tem sido um Deus presente em tudo, Senhor, Pai. Mas nessa noite nós queremos também te apresentar as nossas petições, Senhor. Queremos apresentar os nossos irmãos que estão enfermos em casa, Senhor, que estão precisando, Senhor, de uma cura, Senhor, no corpo,
corpo, na mente e na alma, Senhor. Nós queremos apresentar os nossos irmãos que estão com causas na justiça, Senhor, paradas, Senhor, travadas. Nós queremos liberar uma palavra, Deus, de mudança, Senhor, de bênção sobre a vida das pessoas, dos teus filhos, em nome de Jesus. Nós apresentamos as nossas petições, oramos pelo nosso Brasil, Senhor, pelo momento que nós estamos vivendo, Pai. Nós liberamos uma palavra de esperança nessa noite, Senhor, e pedimos para que o Senhor nos conduza a um futuro de paz, Senhor, e de vida, Senhor, e de salvação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Boa noite, graça e paz. Esse é um tempo que nós vamos compartilhar algo da palavra de Deus. Nós temos falado do tema Mentes Transformadas e hoje não será diferente. No domingo passado nós tratamos a respeito de como deve ser a mente de um cristão e como se dá essa transformação. Quem esteve aqui, quem participou do culto, pode ser ministrado através dessa mensagem. E hoje nós vamos continuar no mesmo texto em que nós compartilhamos na semana passada, mas com uma abordagem diferente. Hoje nós vamos ler Romanos capítulo 12, verso 3 e diante, até o verso 9. Eu gostaria que você aproveitasse esses segundos que eu vou te dar para abrir a Bíblia nesse texto, Romanos capítulo 12, verso 3 ao 9. Enquanto você vai abrindo, eu vou dando uma introdução aqui do que será falado. No domingo passado nós falamos a respeito da necessidade de ter uma mente transformada, do quanto isso é necessário e o quanto isso ia mudar a nossa vida, ou vai mudar a nossa vida. E hoje nós vamos falar da consequência de ter uma mente transformada. Ora, ser transformado é uma exigência para aqueles que querem representar o reino de Deus, os seus valores e os seus princípios aqui na terra. E depois que você se permite essa transformação, depois que você permite que o Senhor transforme a sua mente, logo consequências dessa transformação vão aparecer. Logo os efeitos dessa transformação vão ficar evidentes em você. E um desses efeitos são os dons de Deus. Quando você se aproxima de Deus, logo o Senhor se aproxima de você. Quando você dá abertura para que Jesus reine no seu coração, logo Ele se apossa do trono do seu coração. E quando você permite que Ele transforme a sua mente, logo você vai colher os frutos dessa transformação. E é disso que nós vamos falar hoje. E um desses frutos, o início de tudo isso, são os dons que o Senhor quer, pode e vai dar à sua igreja, vai dar às pessoas que se permitiram passar por esse processo. Vamos comigo, Romanos capítulo 12, verso 3. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes sejam honestos em sua autoavaliação. Medidam-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros, e cada membro tem uma função específica, assim também é o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se o seu dom consistir em encorajar as pessoas, encoraje-as. Se o seu dom for de contribuir, dê com generosidade. Se o seu dom for de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Ame as pessoas sem fingimento. Odeie tudo que é mal e apegue-se firmemente àquilo que é bom. Amém? Como eu já dei início aqui, e já esse prelúdio da mensagem, que nós vamos falar sobre dom, uma das coisas que nós vamos abordar nesse texto, é que nós não podemos pensar em nós como mais do que nós somos. Nós devemos abominar a soberba, e não podemos nos esquecer do que está escrito em Romanos capítulo 11, verso 36, que todas as coisas são nele, para ele, e nele, e glória a ele para sempre. Nós devemos tributar essa honra, honrar ao Senhor com tudo que Ele tem nos dado. Nós não podemos cometer o erro, o equívoco, ou às vezes até de má fé,
em se apropriar dos dons que o Senhor nos entregou, em tomar a glória desses dons para nós, e de repente cair na ignorância de achar que nós somos aquilo além do que nós somos. Paulo vai nos advertir, logo no verso 3, ele vai dizer: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês uma advertência, não se considerem melhores do que realmente são. Não se considerem melhores do que vocês são capazes de ser. Nós vivemos em um mundo hoje bem informatizado, e nós temos pessoas fazendo ofertas de vida melhor na internet todos os dias. Nós vemos pessoas dizendo: olha, você pode ser melhor, ou você é melhor do que você imagina, tentando potencializar a capacidade das pessoas. Só que nesse interim de tentar fazer com que as pessoas se enxerguem melhor, algumas pessoas são potencializadas a níveis tão grandes, que elas começam a se enxergar de maneira errada, de maneira equivocada, achando que podem ou que são mais do que realmente são. Charles Spurgeon dizia uma frase bem interessante, eu estava comentando com as pessoas aqui antes, com a nossa pequena equipe, dizendo: todas as vezes que alguém te ofender ou falar mal de você, não se sinta ofendido, você é bem pior do que disseram. Afinal de contas, essas pessoas conhecem apenas os seus pecados explícitos e não conhecem seus pecados ocultos. Se ela soubesse quem é você de verdade, nem se aproximaria de você. Ou seja, Paulo está nos advertindo: cuidado com a soberba. O Senhor vai derramar dons sobre a sua igreja, era isso que Paulo estava dizendo. Pessoas vão começar a levantar a bandeira do Evangelho, vão começar a pregar as boas novas de alegria, vão começar a pregar as boas novas de salvação, pessoas vão começar a curar os enfermos, pessoas vão começar a pregar e a pregoar, e pessoas serão arrependidas, elas se prostrarão a Jesus. Mas não se enganem, nada disso é por vocês, nada disso está em vocês, tudo isso é para Ele, é nele e para a glória dEle. Não tenham no seu coração a falsa sensação de que você pode alguma coisa. As pessoas serão sim curadas em nome de Jesus. As pessoas sim se arrependerão através do arrependimento que vem de Cristo. As pessoas sim serão transformadas, mas através da transformação que só o Espírito Santo de Deus pode causar ao coração do homem. Não nos enganemos, tudo que nós temos veio dele e voltará para ele, e deve ser usado para a glória dele. Não deixe que o sentimento de soberba, ou que essa falsa sensação de que você é mais do que você realmente é, entre no seu coração. Lembre-se de quem foi que te salvou. Lembre-se de quem foi que te trouxe aqui. Lembre-se da obra redentora de Jesus na cruz. Lembre-se do que Jesus fez por você, e lembre-se do que Ele está fazendo através de você. Assim você vai ser como Paulo, dizendo: olha, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E o que ele queria dizer com isso é que tudo que eu faço de bom, todas as coisas que eu acerto, todas as coisas que são convenientes, todas as coisas que são lícitas, não são obra da minha carne, nem obra do meu querer. Todas essas coisas são manifestas através da influência do Espírito Santo de Deus. Sem Ele nós não podemos nada, mas nele nós somos mais do que vencedores e podemos qualquer coisa. E eu quero abordar duas coisas que nós devemos evitar aqui. Eu vou ser rápido hoje, até para não ser enfadonho na sua casa. E a primeira coisa é o complexo de inferioridade. Sabe, as pessoas que tentam se inferiorizar, ou que não reconhecem o status honroso de ser filho de Deus, ou que não percebem o quanto Deus é bom, ou que tentam amenizar esse fato, elas aviltam, elas rebaixam, elas achincalham o que Cristo fez na cruz por elas. Apesar de Paulo nos advertir que nós não devemos ser soberbos, Paulo também está nos dizendo que em Cristo nós somos libertos, nós somos salvos, e que existe uma vida para aqueles que têm mentes transformadas. Ou seja, você não deve se ensoberbecer, mas também não deve ser aqueles que carregam uma falsa humildade. Existe algo grande,
poderoso, extraordinário dentro de você. Você foi salvo pela graça, você foi redimido pela cruz, você foi potencializado pelo Espírito Santo, e agora você está dentro da graça e do poder de Jesus, que foi dado para você, para mim, para todos nós, através do Espírito Santo de Deus. Você não deve se ensoberbecer, mas também não deve se considerar humilhado. Você é filho de um Deus grandioso. Você estava perdido, mas foi achado. Você estava solto, mas foi reencontrado, e agora você está livre para dizer que pertence a um Deus poderoso, perdoador, justificador e redentor. É isso que nós somos, filhos legítimos de Deus. Então, não deixe que esse complexo de inferioridade entre no seu coração. Ao tempo que você deve conter o seu ânimo, ou a sua vontade, ou o seu desejo de ser humano caído, de se considerar superior, você também deve conter a sua falsa humildade. Seja o que de fato você nasceu para ser. Você nasceu para ser um filho curado, sarado, e para anunciar o evangelho de transformação ao homem perdido. Você não é qualquer um. Você é um daqueles que foram salvos, alcançados pela generosidade da cruz do Calvário. Jesus verteu cada gota do seu sangue, para que hoje nós estivéssemos encontrados nele e para a glória dele. Sabe, a seita dos puritanos, eles tinham um bordão que usavam em forma de pergunta. Eles diziam: por acaso achas pouco ser reconhecido como amado de Deus? Nós estamos em uma busca frenética por ser reconhecidos, pela sensação de ser amados, por um crescimento à vista humana, quando esses homens estavam dizendo: é pouco para você saber que você é amado de Deus. Nós somos amados de Jesus, e isso é o suficiente. E porque nós somos amados de Jesus, nós podemos ter paz e descansar nele. Porque nós somos amados de Jesus, dons virão sobre nós. Porque nós somos amados de Jesus, Ele cuida de nós como Pai, e nos dará presentes sem fim. Ele derramará novas unções, um óleo fresco sobre a cabeça dos seus filhos. Nós teremos uma nova palavra, uma palavra ungida e transformadora, uma palavra acalentadora, uma palavra acolhedora. E quando todo mundo estiver em desespero, nós vamos dar o ar que eles precisam para respirar. Não é em cilindros de oxigênio, mas é o ar que nunca acaba, aquele que foi soprado nas nossas narinas ainda na eternidade. É o sopro de vida de Jesus. É esse ar que nós vamos dar às pessoas. Elas serão restauradas pelo nome de Jesus Cristo. Essa situação que nós estamos vivendo vai passar. Esses dias ruins vão passar. Essas dificuldades vão passar. Afinal, outros dias já passaram. E no final de tudo isso, nós vamos nos lembrar do que essa frase disse: é bom saber que nós somos amados de Deus. É isso que nós somos, amados de Deus. E o cristão não pode também fazer uma imagem achatada de si mesmo ou se reduzir. Afinal de contas, não existe status maior do que ser considerado filho de Deus. Com toda essa era, com todas essas coisas acontecendo muito rápido, alguns de nós, alguns irmãos, desenvolveram um sério complexo de inferioridade. As pessoas se enxergam menores, ou têm crise de perseguição, ou acham que as pessoas não gostam dela, se diminuem diante das dificuldades. Não se esqueça de quem você é. O Senhor te deu dons para que você triunfe no nome dEle e para a glória dEle. Ele não te deu dons para você se acovardar. Ele te deu talentos, presentes e dons para que você revele quem Jesus é à humanidade. Um Deus que sara, um Deus que cura, que levanta pregadores, que levanta doadores, que levanta homens acolhedores, mulheres que fazem a sua obra. O Senhor tem levantado um grande exército, e Ele nos deu os dons suficientes para anunciar que Ele está vivo e pode mudar o curso da humanidade. Uma humanidade que caminha para a sua decadência, pode encontrar Jesus no meio dela, se converter dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus dias maus, e então se encontrar um dia face a face com o Senhor na sua morada eterna. Esse é o nosso discurso, essa é a nossa canção, essa é a nossa palavra para esse tempo. Jesus tem salvação para aquele que está perdido. Jesus quer e vai nos dar presentes fabulosos. Sabe, nós precisamos ter a compreensão correta dos dons espirituais. E nesse texto, do verso 4 ao 8,
ele vai falar disso. Vamos comigo. De forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro tem uma função específica. Assim também o corpo de Cristo, nós somos membros diferentes do mesmo corpo e todos nós pertencemos uns aos outros. Olha só que interessante essa observação de Paulo. Nós estamos acostumados a dizer que nós somos o corpo de Cristo e por isso pertencemos a Cristo e mais ninguém. Mas Paulo está dizendo, olha, vocês estão conectados, por isso pertencem uns aos outros. É claro que Paulo não está falando a respeito de possessão, vocês dominam uns sobre os outros, não. Paulo estava dizendo, essa máquina funciona quando todos vocês estão conectados da forma correta. Esse processo vai acontecer quando todos vocês estiverem alinhados no mesmo propósito. Vocês pertencem uns aos outros porque vocês têm a mesma missão, o mesmo Pai, o mesmo Senhor, a mesma convicção. Por isso vocês fazem parte do mesmo âmbito, da mesma convivência, e só vai funcionar isso. As pessoas só serão alcançadas quando nós estivermos definitivamente e corretamente ligados nesse corpo. Eu dependo de você, você depende de mim, nós dependemos das igrejas que levam outros nomes, de outras denominações, e nós dependemos do corpo de Cristo espalhado pelo mundo. Nós estamos conectados, nós pertencemos uns aos outros, porque o nosso dono é o mesmo dono, é o cabeça chamado Jesus Cristo. Outra coisa que nós precisamos evitar, que já dei uma prévia aqui, é o complexo de superioridade. Irmãos, eu já participei de inúmeros trabalhos na igreja, desde ocupar o púlpito até limpar o banheiro, e todos eles são extremamente dignos, funcionais, servem à igreja. Eu já fiz de tudo que você pode imaginar, e uma coisa que eu carregava no meu coração, era a frase, é para Jesus, e é a mesma frase que eu carrego quando subo no altar, e a mesma frase que eu carrego em todas as minhas orações, não a nós, Senhor, mas ao Senhor toda a honra e toda a glória, independente do que eu faça, no momento que eu faça, independente de como eu conduzir as coisas, que seja tudo para a sua honra. Não importa se esse trabalho vai ser extremamente bem feito, ou se eu vou fazer conforme a minha força, conforme o que eu sei. Tudo que importa é que no meu coração tenho o desejo de glorificar ao Senhor com isso. É usar esse dom, esse pequeno dom diante desse mar de dons que Deus tem entregado. É usar a minha parte, o meu presente, aquilo que Deus me deu, para fazer com que o nome de Jesus seja glorificado. E se todos nós tivéssemos a mesma mente, tivermos a mesma mente, de usar o nosso pequeno dom, os nossos pequenos talentos, que juntos formam uma erupção da glória de Deus, formam a revelação máxima de quem Jesus é. Se nós nos comportarmos assim, cada um contribuindo com o outro, então o mundo será alcançado, e mais do que isso, virá sobre nós o verdadeiro arrependimento, virá sobre nós a crença de que Jesus está voltando. O mundo vai acreditar nisso, o mundo terá essa convicção, o mundo vai ver a igreja anunciando o Jesus que restaura o homem, que cura a ferida, que limpa aquele que está perdido. E é isso que nós precisamos, juntos, trabalhando, sem esquecer de quem é a glória, sem esquecer de quem todo esse trabalho pertence, sem esquecer o porquê que nós estamos fazendo isso, que é para honrar o Senhor. Se juntos nós fizermos isso, então o reino de Deus será anunciado ao mundo. Então nós vamos implantar valores e princípios do reino de Deus. Então, como está escrito na oração do Pai Nosso, acontecerá na terra, assim como está acontecendo no céu. Nós revelaremos o que está acontecendo no céu, na terra nesse período. Então as coisas que devem ser evitadas: complexo de superioridade e complexo de inferioridade. E eu quero falar de pelo menos 4 coisas que nós precisamos entender a respeito dos dons que nós recebemos. A primeira, e se você quiser anotar aí no seu celular ou alguém, é a unidade. Romanos 12:5. Assim também o corpo de Cristo, somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. Unidade. Somos um só corpo, uma só família, um só rebanho, ligado à mesma cabeça e banhado pelo mesmo sangue. É esses que nós somos. Nós somos aqueles que pertencem ao aprisco de Jesus. Todos nós, ovelhas. Não existe ovelhona, ovelhinha, pessoa que se destaque mais. Diante de Cristo, é isso que nós somos, ovelhas do seu rebanho. Nós somos membros
fundamentalmente importantes na sua área, cada um na sua ocupação. É isso que nós somos, membros do mesmo corpo. Nós pertencemos ao mesmo universo. Nós pertencemos à mesma parte que vai influenciar a sociedade. Nós pertencemos ao nicho que foi enviado por Cristo, ou que foi conquistado, foi remido por Jesus, a fim de influenciar uma sociedade ao arrependimento. Nós somos ovelhas do mesmo pastor, nós somos família, ou seja, o sangue do mesmo Jesus, do mesmo Pai, está sobre cada um de nós, e isso nos faz sermos irmãos, isso nos faz pertencer a uma grande, numerosa e influenciadora família. É isso que Jesus está dizendo, nós precisamos ser unidos. Unidade fala de um só, em Cristo nós somos um. União fala do coletivo de unidades, união é um monte de gente junto, unidade é o mesmo corpo se movendo em favor do mesmo propósito, que é a glorificação do cabeça desse corpo. Então a primeira coisa que nós devemos fazer com os nossos dons, é usar em unidade. Aquele que profetiza, tenha do seu lado aquele que exerce governo. Aquele que exerce governo, tenha do seu lado aquele que exerce diaconia. Aquele que exerce diaconia, tenha do seu lado aquele que é generoso. E assim por diante. Unidade. Juntos nós somos a igreja de Cristo. Separados, nós somos apenas um que tem um pequeno dom e que não pode fazer muita coisa, mas juntos nós somos aqueles que podem transformar a história da humanidade, assim como o nosso Pai, o nosso Mestre o fez. 12 homens, cheios de defeito, cheios de limitações, mas inspirados e apoderados pelo Espírito Santo, fizeram com que a mensagem da cruz chegasse até aqui hoje, porque eles eram um, dispostos a viver pelo mesmo propósito, dispostos a padecer pela mesma causa, dispostos a morrer pelo mesmo Cristo, dispostos a levar a mesma mensagem, dispostos a fazer as mesmas coisas todos os dias. A unidade fez com que essa informação do Evangelho chegasse aqui até hoje, e essa mesma unidade vai fazer com que essa informação chegue aqui depois de hoje, até os fins dos dias, até que Jesus volte para nos buscar. Segunda coisa é a diversidade. E nós vamos ler os 6. Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça de acordo com a proporção da sua fé que recebeu. Na parte A desse versículo ele diz: Deus nos deu diferentes dons. Convivendo no trabalho da igreja, convivendo na obra de Deus, eu passei por várias situações diferentes. E uma delas foi ver irmãos meus que tinham potencial missionário, que tinham um ministério missionário, e que ficavam enraivecidos com aqueles que não tinham o mesmo desejo, não inflamavam pelo mesmo ministério. Eu conheci pessoas que eram exímios pregadores das casas, que entravam em casas e arrastavam multidões para Cristo, não eram tão bons com o microfone em cima do altar, mas dentro de uma casa, numa reunião particular, traziam a presença de Deus, e as pessoas eram transformadas. Mas também vi ministérios preciosos como esse acabarem, porque as pessoas não eram capazes de entender a diversidade dos dons. Existem pessoas que nasceram para uma função, e outras para outra. Nós não podemos forçar aquele que não é a ser. Nós não podemos querer ser o que não somos. Nós não podemos querer atuar em lugares que não são nossos, que não foram preparados, separados para nós. Deus separou e preparou um lugar único para você, que tem o seu registro, a sua marca, que você nasceu para ocupar, e você não pode desperdiçar o tempo fazendo uma coisa que não é para você, enquanto Deus tem um espaço que é só seu. Vai fazer o que Deus te fez para fazer, então você fará com excelência, então as pessoas serão atraídas por esse dom, então as pessoas serão conquistadas por esse dom, porque afinal de contas você está ocupando o exato lugar que Deus te criou para ocupar. Você está no lugar que Deus fez só para você, que tem a sua marca, que tem o seu nome, que foi designado para você daqui até a eternidade. Nós somos diferentes, porém pertencemos ao mesmo corpo. Não é porque nós somos do mesmo corpo que todos nós somos dedos, ou todos nós somos mãos. Apesar de pertencer ao mesmo lugar, nós atuamos em lugares, em posições e de maneiras diferentes. Entenda a diversidade dos dons, e assim nós juntos vamos cooperar para que o reino de Deus seja anunciado. Outra coisa é a mutualidade. A Bíblia diz que nós pertencemos uns aos outros, ou seja, nós não competimos uns com os outros. Antes, na verdade, nós servimos uns aos outros.
Nós não atacamos uns aos outros. Muito pelo contrário, nós somos protetores um dos outros. Todos devem trabalhar pelo mesmo propósito, para a edificação do corpo e cooperar para que o próximo consiga desenvolver o seu trabalho na expansão do reino de Deus. Paulo, em alguma vez, disse: olha, considere o outro melhor que você. Nós não estamos em uma insana competição. Nós não estamos numa competição em que cantor A é melhor que o B, ou que igreja A é melhor que a C. Nós estamos trabalhando para o mesmo Senhor, ou deveríamos pelo menos estar. Nós temos competições dentro de casa. Nós temos competições de pais com filhos, filhos com mãe, e isso é inconcebível. Afinal de contas, antes de sermos os pais, antes de sermos os filhos, antes de sermos as mães, nós somos todos partes do mesmo corpo, comandados pelo mesmo cabeça. Não há competição entre nós. Nós estamos trabalhando para o mesmo propósito, nós estamos correndo a mesma corrida, nós estamos a fim de alcançar o mesmo alvo, que é saquear o inferno e povoar o céu, anunciar as boas novas àqueles que são quebrantados de coração. Nós estamos, ou deveríamos pelo menos estar, trabalhando com a mesma ideia, com o mesmo coração, queimando e pulsando pelo mesmo propósito, pelo desfecho final igual no coração de cada um de nós. Nós não expomos uns aos outros, nós não atacamos uns aos outros. Pelo contrário, nós protegemos uns aos outros. Não confunda proteger uns aos outros com maquiar o pecado, ou esconder, ou amoitar a coisa errada. Não é disso que eu estou falando. Nós protegemos o casamento um do outro, quando ele está falido, quebrado, nós nos levantamos para promover uma reconciliação. Nós protegemos a família do nosso próximo, quando o filho está perdido, quando o marido está perdido, então nós vamos e promovemos uma restauração. Nós protegemos o ministério do outro, quando ele está a fim de desistir, jogar a toalha, entregar os pontos, então nós vemos, recolhemos eles, tratamos eles, e mandamos, enviamos de novo ao seu propósito. Nós somos protetores um do outro. É simples. Tente jogar a bola no rosto de alguém, ou finja que vai jogar. Automaticamente essa pessoa levantará as mãos e colocará na frente do rosto, porque ela entende que o rosto é mais sensível. Existem alguns de nós que são como o rosto, e outros de nós que são como as mãos. Quando atacam alguma coisa no rosto, é natural que a mão se levante para proteger o rosto. Afinal de contas, enquanto o rosto é frágil, a mão tem músculo, a mão tem força, foi preparada para rebater esse instrumento que está sendo jogado. Não deixe de ser a mão na frente do rosto quando for preciso. Se alguém jogar alguma coisa no seu irmão, levante-se como uma mão poderosa para proteger aquele que é mais frágil, aquele que é mais fraco, aquele que quebra com mais facilidade, aquele que não pode suportar com que esse objeto seja jogado nele. Nós somos protetores uns dos outros, e nós precisamos facilitar a vida do próximo para que ele consiga anunciar o reino. Eu sempre digo isso. Deus nos deu aqui nessa igreja um ministério de escada, para nós promovermos o ministério das pessoas, e eu fico muito feliz com isso. Isso tem a ver com a generosidade do coração do homem de Deus. Você precisa estar pronto para promover o irmão, você precisa estar pronto para lançar ao sucesso, ao êxito, o próximo. Você precisa estar pronto para ser a escada da fé que essa pessoa vai subir, em direção do alvo, do prêmio da soberana vocação que é Jesus e salvação. E por último, eu vou ler com vocês do 6 ao 8, diz assim, nós vamos ler de novo: Deus deu a graça e nos concedeu diferentes dons, portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da sua fé, da qual recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva. Dedicação, se for mestre, ensine bem. Se o seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se o seu dom for de contribuir, dê com generosidade. Se o seu dom for exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for demonstrar misericórdia, pratique com alegria. O último ponto é utilidade. Os nossos dons têm utilidade no reino de Deus. As pessoas precisam notar essa utilidade dos seus dons. Não existe dom para você, existe dom para servir, existe dom para ser entregue, existe dom para os outros. Veja, o seu dom não é para você, ele é um presente que Deus te deu para usar com alguém. É muito curioso, nós sempre oramos por cura e pessoas são curadas, e quando eu estou doente eu peço para alguém orar.
E alguém poderia dizer: você não tem o dom? Ora você, põe a mão na sua cabeça e elimine essa enfermidade. Eu poderia fazer, mas o dom não é meu, o dom é do reino, o dom é dos irmãos, e existe alguém que tem o mesmo dom, que pode servir a mim. Sabe, uma macieira não come as suas maçãs, uma parreira não se alimenta de uva, ela apenas fornece o mantimento necessário para que outros fiquem bem. Uma parreira não vive de uva, ela vive de fotossíntese. Mas somos nós que precisamos da uva dela. A macieira não come maçã, mas nós desfrutamos dessa maçã. Entenda, o comprometimento de servir aos outros é tão grande, que para cada um de nós comer, alguém tem que morrer. Você entra com a fome, o porco com a bisteca. Entende? A sua vida não é para você, a sua vida é para que alguém se alimente dela, é para servir alguém. Existem pessoas que tomam, arrogam esses dons para si, e querem status quo por causa disso, querem títulos, querem posições. Ignorante é o homem que pretende posição por causa de dons. Afinal de contas, ele não entendeu o maior de todos os presentes, que é poder ser chamado filho de Deus. Você não precisa curar, profetizar ou qualquer coisa disso. Você já recebeu o prêmio máximo que um homem caído, depravado poderia receber, pervertido. Nós recebemos o dom da restauração. Nós somos reconciliados com Cristo e hoje nós somos salvos, e para além disso, podemos chamar Deus de Pai e Ele nos chamar de Filho. Você não precisa de dons para isso. Os dons não são para que você tenha títulos e status. Os dons são para que as pessoas se alimentem, para que elas sejam saradas, curadas, edificadas, para que elas sejam restauradas e recuperadas. O nosso dom precisa ter utilidade no reino de Deus. Sabe, o Warren Wiersbe dizia uma coisa, que os dons espirituais são instrumentos que devem ser usados para edificação, não são brinquedos para recreação, e muito menos armas para destruição. O seu dom não é brinquedo para ficar recreação, para te satisfazer o seu prazer. O seu dom não é arma para destruir os outros. Eu já fui em algumas igrejas, em alguns cultos épicos, que alguém dava uma revelação e dizia: eu estou vendo esse marido, não te traiu ainda, mas vai te trair. Alguém um dia me disse: pastor, eu recebi uma revelação, e disseram isso aí para mim, o que o senhor acha? Eu disse: acho que essa pessoa está com o capeta. Não é possível. Anunciando bruxaria. O seu dom, o talento, o presente que Deus te deu, não é arma de destruição. E existem pessoas que usam o seu dom a fim de angariar fundos, a fim de enriquecer, a fim de se autopromover. O seu dom não é chacoalho de criança para recreação. O seu dom é para serviço do reino. É instrumento que deve ser usado para edificação dos santos. E essa é mais uma etapa de alguém que tem a sua mente transformada. É saber lidar com os dons que Deus está entregando. E Deus quer entregar muito mais dons do que já entregou. Deus não quer entregar um dom para cada um. Deus quer entregar vários dons para cada um. Mas para isso nós precisamos ser maduros o suficiente, e ter as mentes transformadas o suficiente, para entender e saber o que fazer com esses dons, de que maneira nós devemos nos comportar. E é disso que eu quero falar essa noite. É essa mensagem que o Senhor me inspirou a trazer a vocês. E no domingo que vem nós vamos falar de novo, de mentes transformadas. Eu aconselho que você não perca esse momento, e nós vamos dar continuidade mesmo online. Apesar dessa separação física, nós estamos juntos pelo elo do amor, pelo elo fraternal, e isso ninguém pode romper em nós. Nós vamos orar, amém? E a conclusão de tudo isso que eu quero deixar para você hoje é: não se soberbeça. Lembre quem foi que te deu esse dom. Não se inferiorize. Afinal de contas, você é filho e filha de um Deus que pode tudo e que criou todas as coisas para a sua glória.
Não se esqueça da unidade, da diversidade, da mutualidade e da utilidade dos seus dons. Sirva o máximo que você puder. E se te maltratarem, continue servindo. E se você não for tão reconhecido quanto você acha que você merece, continue servindo. Essa obra não é de homens. Essa obra não é de anjos. Essa obra é de Jesus. E Jesus não deve nada a ninguém. Logo a recompensa do céu virá sobre aqueles que gastaram os seus dias servindo a Deus. A Bíblia diz isso, que haverá uma coroa para aqueles que gastaram os seus dias em guerra, servindo a Deus. Nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te damos graça, rendemos louvores ao seu nome, glorificamos ao Senhor por esse momento. Não é como nós gostaríamos de estar, mas é a saída que o Senhor nos deu, e por isso nós somos gratos, porque em todas as dificuldades, em todos os momentos que nós estamos encurralados, o Senhor nos dá uma saída, o Senhor nos dá uma direção, o Senhor nos indica o caminho que devemos seguir. Por isso, Pai, esteja conosco uma vez mais, guarda o nosso coração, protege daquilo que é mal, e nos incentiva, nos dá ânimo, para cooperar com aquilo que é bom, e viver aquilo que é extraordinário. Nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Antes de você sair da live, na quinta-feira que vem, nós temos o Rota 66, também será transmitido ao vivo. Na sexta-feira que vem nós temos um momento de oração. No domingo nós estamos de novo juntos. Você deve estar vendo no Facebook, no Instagram, um momento de se mobilizar em jejum e oração pela nação brasileira. E eu, como pastor dessa igreja, não posso ficar omisso a isso. Então, que esse período até o dia 30 de março, você se abstenha daquilo e faça um propósito com Deus. E nós só temos uma pauta de oração nesse propósito, que é o Brasil e as pessoas que precisam ser alcançadas nesse momento de tormenta. Irmão, se você quiser fazer outro jejum um dia, outro propósito, outra oração, por outros motivos, amém. Mas esse propósito específico que eu estou conclamando é único, é pauta única, é pelo Brasil e pelo momento de dificuldade que a nação está passando. Amém? Irmãos, eu também gostaria de falar com vocês a respeito dos dízimos e das ofertas. Nós temos aí o QR Code, tem o Pix e tem tantas outras coisas que você pode contribuir. Inclusive em Romanos 12 a Bíblia vai dizer: aquele que tem o dom de contribuir, faça, seja generoso. É óbvio que quando nós estamos apenas de maneira online, as contribuições da igreja diminuem muito, porque às vezes a pessoa esquece e às vezes ela está aqui e pode passar no cartão, pode contribuir em dinheiro. Mas esse é um momento extremamente delicado e que nós precisamos e contamos com a cooperação de todos. Afinal, os credores não param de bater na porta e nós precisamos ter dinheiro para sanear as dívidas da igreja, e é isso que nós pretendemos. Esse não é um apelo emocional, muito pelo contrário, isso é algo racional para você. Nós continuamos funcionando e continuamos pagando as contas, e nós dependemos sim da generosidade, da caridade dos irmãos. Que seja assim, que você contribua nesse momento delicado e que o Senhor te prospere muito, que o Senhor enriqueça a tua casa, a tua família, teus filhos, que você se surpreenda, tamanha generosidade de Deus sobre você. Amém? Nós vamos encerrar, nós vamos orar, agradecer e dar a bênção apostólica. Quero agradecer ao pessoal que está aqui, backstage, salvando a hora, como sempre. Muito obrigado. Quero agradecer ao Alex, ao Lucas e ao Kevin. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, pelo amor e pelo carinho com o reino de Deus. Deixar que o dom de vocês sirva os irmãos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus, nós te agradecemos por esse culto, por essa reunião. O Senhor disse que onde tivesse 2 ou 3, e nós estamos em mais de 3 aqui também. Nós temos certeza que o Senhor está nesse lugar, que o Senhor está na casa de cada um que se conectou a esse culto. Que o Senhor os abençoe infinitamente mais, que o Senhor dê paz e tranquilidade para superar esse momento de dificuldade. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos que vão contribuir de maneira online também, que o Senhor os prospere infinitamente mais. Que essa noite, ó Deus, e que essa semana possa ser de boas surpresas. Nós liberamos uma palavra profética sobre o Brasil. Que o Brasil seja abençoado, que haja cura sobre o solo brasileiro, que as pessoas sejam acalmadas, pacificadas pelo poder do Espírito Santo, que não sejam os governos, afinal de contas nós não dependemos de governos, nós dependemos do Senhor, ó Pai, do que o Senhor pode fazer. Por isso, Deus, nós te pedimos, ser conosco, como o Senhor sempre tem sido, e mais uma vez, ó Pai, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, que uma enxurrada de milagres aconteça sobre o Brasil, e que o mundo reconheça que o Senhor Jesus está sobre esse lugar. Que o amor de Deus,
e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo possa ficar e reinar com cada um, não só agora, mas até que Jesus volte para nos buscar, ou quem sabe todos juntos partamos essa terra, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe teu lar.